Olá, eu sou Igor Gonçalves, sou escritor e hoje eu venho aqui, a convite da minha amiga e também escritora Sônia Travassos, falar um pouco do que é escrever literatura afro-brasileira para a infância. Eu vou falar a partir da minha perspectiva. E a minha perspectiva, eu sempre parto de um princípio. Eu parto da minha vivência, eu parto da minha condição de homem negro, da minha condição de homem negro brasileiro, né, da minha condição de homem negro brasileiro que herda um passado colonial e que esse passado colonial reflete até os nossos dias uma sociedade altamente racista, uma sociedade que tem um racismo que já está estruturado, que já faz parte dela. Então, eu escrevo a partir desse contexto, a partir da minha vida. E eu gosto de destacar um elemento que para mim é muito importante, que é a memória. A memória que fez com que essa população, a população negra da qual eu faço parte, conseguisse chegar aqui de alguma forma, conseguisse sobreviver. Então, para mim, a questão da memória é muito importante, porque esse passado colonial que fragmentou, né, uma máquina de moer que fragmentou essas populações, essas culturas, mas que de alguma forma não conseguiu destruí-las por completo. Mas coube a nós e cabe a nós hoje reconstruir, né, essa história, reconstruir essas culturas. E a literatura é algo muito importante, porque a literatura lida com a vida. O grande tema da literatura é a vida humana, com todas as suas angústias, com todas as suas alegrias, que a literatura funciona como um espelho para quem lê, e quem lê pode se ver ali de alguma forma. E a literatura, eu acho a literatura tão generosa que ela dá a oportunidade de todos nós nos vermos ali. Ela dá a oportunidade do sujeito que passa por determinada situação se ver ali, mas aquele que também nunca experimentou pode se ver ali, né, do outro lado da mesa e refletir, porque por meio dos personagens nós podemos viver essa outra vida. Então, literatura para mim é uma forma de refletir o real. E eu tenho um livro infantil chamado Luzia e que fala justamente disso, da questão da memória. Como a questão da memória é muito importante para nós nos reconhecermos muitas vezes como homens, como mulheres, como crianças, como jovens, negros e negras. E muitas vezes se reconhecer como uma pessoa negra na sociedade brasileira é algo muito doloroso, porque a sociedade faz com que nós tenhamos como referência sujeitos escravizados, como se nós descendêssemos apenas desses sujeitos e que foram escravizados não por vontade própria, mas a revelia disso, né? A revelia de sua vontade. Foram lá e foram sequestrados dos seus lugares, dos seus povos para serem escravizados e serem rebaixados à condição de não humanos. Então, nosso passado colonial trouxe essa essa herança para gente, essa herança que a gente não quer herdar, que é uma herança, um passado que nos coloca como seres não humanos ou muitas vezes como não seres, né? E a literatura pode nos ajudar a fazer, a mudar essa mesa, a mudar esse jogo. E a literatura pode ser uma ferramenta. Eu não gosto muito da palavra ferramenta, mas a literatura pode ser um meio pelo qual o escritor, a escritora possa devolver para essas crianças, para esses jovens, a oportunidade de refletir sobre si e refletir que eles descendem de povos que criaram tecnologias, que criaram e que criam culturas, povos que têm uma que descendem, né, povos que criaram uma cultura complexa assim como qualquer outra.
e pela literatura isso é possível. Pela literatura a gente pode resgatar a autoestima das nossas crianças, dos nossos jovens. Eles podem se ver em personagens que são personagens positivos, né? Que são exemplos positivos. E não só exemplos que a sociedade nos apresenta, né? A sociedade muitas vezes coloca a pessoa negra num lugar do exótico, no lugar da hipersexualização, no lugar do sujeito bruto, violento. E muitas vezes as crianças, muitas vezes mesmo, as crianças não querem se ver espelhadas nesses sujeitos. E muitas vezes essas crianças não querem se ver como pessoas negras. E por meio da literatura a gente pode devolver, eu acho que essa é a palavra, devolver à criança a oportunidade de se enxergar como pessoa negra e a oportunidade de se enxergar como um ser humano que sente, como um ser humano que tem as suas complexidades, como um ser humano que pode se amar, né? E como um ser humano que precisa e que tem o direito de ser respeitado. E a literatura também tem a sua carga de responsabilidade nisso. Eu acredito no papel social da literatura e por meio da literatura nós podemos mudar, mesmo que não seja papel e não seja obrigação da literatura, porque a literatura não tem obrigação, não tem compromisso com nada. A literatura ela não tem compromisso, não tem responsabilidade de ensinar nada a ninguém. Mas por meio da literatura nós temos a oportunidade de refletir. E por meio da literatura nós podemos mudar muita coisa. Porque ela vai ali pelas beiradas. Ela vai ali levando o sujeito aos pouquinhos a refletir sobre aquilo que é mostrado ali. Então eu acredito que a literatura de autoria negra, a literatura afro-brasileira, para a infância, possa formar leitores reflexivos, leitores que passem a se amar. E como eu falei que a literatura é generosa, ela dá oportunidade às crianças que não são negras de refletir sobre o outro. E refletindo sobre o outro, ela pode crescer um sujeito que reconhece, que precisa reconhecer os seus privilégios numa sociedade que ainda é racista. Então, para mim, esse é o papel e essa é a contribuição, na verdade, da literatura afro-brasileira, da literatura negra para a nossa sociedade. É isso. Espero que possa ter contribuído de alguma forma e espero que nós possamos nos ver numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Um beijo.